Então Jesus disse aos discípulos: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É Senhor, é Senhor, é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É Senhor, é Senhor, é Senhor. Da tumba ressurgiu. É Senhor, é Senhor, é Senhor. A morte ele venceu. E enquanto viver minha vida, dirá: Jesus é o Senhor. Bom dia a todos, amados e preciosos irmãos. Que Deus te abençoe ou vos abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as vossas necessidades deste dia sejam supridas, conforme a sua promessa de suprir a necessidade de cada dia, daqueles que eu tenho como Senhor. Bem, João capítulo 21, verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Jesus é o Senhor. Nós sabemos que existem muitos senhores, existem muitas atividades, existem tantos senhores. No tempo da escravatura, dizia assim os senhores dos engenhos, né? O senhor do engenho. Quando o Brasil exportava muito açúcar para a Europa, o senhor do engenho, o dono. Agora, Jesus é o Senhor. Ele, através da palavra, como diz João, no capítulo 1, que os céus e a terra foram feitos por ele. Olha que revelação gloriosa. O Senhor dos senhores, Jesus é este, ao qual nós temos o privilégio de servir, ao qual nós temos o privilégio de adorar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vejam bem, porque Ele é o Senhor. O Senhor, acima dele não tem outro. Não adianta. Ele é a plenitude. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bora uma melhor compreensão. Jesus é o Senhor. Quase todos chamados cristãos, o que são chamados cristãos são todos aqueles que não são muçulmanos, não são budistas, não são outras religiões que não são o cristianismo. Mas será que de todos aqueles que são chamados, que se dizem cristãos, Jesus é o Senhor deles? Jesus é o Senhor? Está escrito. Agora, mas quem o recebe como Senhor? Todos sabem que Ele é o Senhor, mas nem todos o têm como Senhor. Então você, na sua cidade, conhece o prefeito, sabe quem é o prefeito, sabe, você no seu estado sabe quem é o governador, e nós no país sabemos quem é o presidente. Mas quantos têm realmente aquele prefeito como seu prefeito? Votaram nele. E mesmo os que não votaram, o têm como prefeito da cidade. Outros estão tentando derrubá-lo. Não o têm como prefeito. Acha que foi um engano e aquilo houve um problema. Assim, o governador, assim o presidente. Numa empresa, o diretor ali da empresa. Será que todos os funcionários têm ele como diretor e o respeita como tal? Muitos estão ali apenas por uma necessidade, outros estão porque gostam, têm a necessidade e ainda mais gostam. Porque nós temos necessidade de Jesus. Todos têm necessidade. Todos que têm um fôlego de vida, que não têm certeza do seu futuro, ninguém tem. Não tem o melhor, o pior, que não tem o mais rico ou o mais pobre, que nenhum pode dizer se tem certeza do seu futuro. Seria apenas se alguém disser que tem, é apenas uma petulância, é apenas uma jactância carnal, porque ninguém é dono do seu fôlego de vida. Mas ter Cristo, não apenas saber que Ele é o Senhor, mas é tê-lo como Senhor, é respeitá-lo como Senhor. Tem muita diferença. Agora, só por uma necessidade, eu estou ali naquela empresa, mas eu queria que ela falisse. É por causa de uma necessidade apenas, porque todos têm que trabalhar, não tem outro recurso. Então eu vou ficar ali junto com aqueles irmãos ali, vou fazer isso, fazer aquilo, mas não obedecem a Cristo. Agora, Jesus é o Senhor? É claro,
Em Atos capítulo 2, verso 36, Paulo ou Pedro, dizendo àquelas pessoas ali no dia do Pentecostes, ele diz no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não dependeu dos judeus para ele ser Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, se eu o ter como Senhor, ele é Senhor meu também. Se eu não tê-lo como Senhor, ele continua sendo o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o seu nome. Este nome poderoso, Senhor Jesus Cristo, que o inferno treme, que as enfermidades são expulsas neste nome, os enfermos são curados através deste nome. É neste nome que nós recebemos as bênçãos de Deus. Senhor Jesus Cristo. Agora, o que se pode fazer quando nem todos aceitam este nome? Nem todos aceitaram ele. E hoje, nem todos aceitam. Mas os que o aceitam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mais uma referência aí, Atos capítulo 9, no verso 5. O encontro de Paulo com ele, com Jesus, no caminho de Damasco. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora veja a pergunta de Paulo, de Saulo, porque às vezes as pessoas dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Paulo mostra que ele tinha os dois nomes. Era Saulo, também chamado de Paulo, e Paulo ou Paulo chamado de Saulo. Eram dois nomes que ele tinha. Ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem que conhecia muito bem aquele sinal, ele então pergunta: quem és tu, Senhor? Um judeu não chamaria ninguém de Senhor, ainda mais um judeu como Saulo, como Paulo, de forma alguma. Ele sabia que aquela voz era a voz dos céus, o Senhor dos céus, o Senhor Criador de todas as coisas. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus é o Senhor. Não só diga que ele é, creia. Dê a ele a posição de Senhor. Dê a ele a posição de mestre. Ele não ensinou, deixou nada errado, não. Ele deixou tudo revelado, tudo escrito certinho. Agora, os tupetudos de hoje acham que não, que aquilo Jesus falou para os judeus, aquilo falou até os confins da terra, fazeis discípulos de mim, em todos os lugares. E aquele que crer e for batizado será salvo. O próprio Paulo, que às vezes eles confundem, diz que Paulo dizendo,
que vós que fostes batizados em Cristo. Mas o próprio Paulo, em Atos 19, estava batizando as pessoas. Filipe, aqueles que receberam o Espírito Santo. É o batismo das águas, sim. Esse outro batismo é o batismo espiritual do corpo, não é só este da lavagem, do símbolo, não. Esse é o símbolo, o batismo não salva, não. Mas se você pode se batizar, vai recusar as águas? O eunuco não recusou quando Filipe falou para ele: a água aqui para ser batizado, tens disposição para tal? É agora. E quem levou Filipe para batizar aquele eunuco? Não foi o Espírito Santo que o arrebatou até ali? Exatamente. Mas ele não precisava ser batizado, né? O Espírito Santo já tinha descido. Não mude as Escrituras. Fica aí como ela é. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, nós devemos compreender e receber as Escrituras contra tudo aquilo que é contra as Escrituras. Fiquemos com elas. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Ele é o Senhor, mas receba Ele como teu Senhor. Dê honra a Ele como o teu Senhor. Ele não vai aceitar o segundo lugar. O Senhor é o Senhor. Dá para Jesus o primeiro lugar. Ele não vai querer o segundo e nem merece o segundo. Todos o que tem como Senhor sempre dá preeminência às suas ordenanças, às suas palavras e tem prazer em obedecer. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.